olha só. Vou até chegar pertinho pra vocês verem que é o que eu aplico real. Ixi, não vai adiantar porque tá explodindo na luz. Mas pra vocês verem que eu aplico real, eu definitivamente imprimo, mapeio, rabisco. Então tô trazendo aqui pra vocês coisas práticas que eu aplico no meu negócio, no escritório NP. Pra quem não conhece, é o meu escritório de arquitetura e engenharia. Então deixa eu só me apresentar pra gente começar o conteúdo. Meu nome é Ana Paula, eu sou arquiteta e urbanista e tenho 25 anos. E usar esse termo é identificar nos seus serviços, na fase dos serviços, quais são os segmentos que aquele serviço vai ter. Quais serão as etapas para chegar no objetivo final, que é a entrega do serviço. O interessante aqui é você mapear se os serviços forem completamente diferentes em cada serviço. Eu gosto de usar um serviço especificamente para trazer de exemplo toda vez que eu converso aqui com vocês. Nesse vídeo aqui em específico, a gente vai falar sobre projetos de interiores, para vocês compreenderem na prática. Então, o nosso objetivo com o processo é a entrega completa do seu serviço de projetos de interiores. Esse é o objetivo. A pergunta que você precisa se fazer é: quais as atividades em ordem cronológica esse serviço passa? Por quais fases ele passa até chegar no projeto final? Então eu tô aqui com a minha prancheta real, com dois modelos, um mais recente e outro mais antigo, de como eu praticava essa análise dos processos para eu conseguir ter uma noção do tempo que nós nos dedicávamos em cada etapa para fazer o projeto do cliente. Então, no meu primeiro exemplo, quando eu comecei a identificar isso, eu coloquei os tópicos: estudo preliminar, que os projetos de interiores passam, até citei no vídeo anterior sobre a precificação, né, o cálculo prático para chegar no preço da hora do escritório, né, o preço do serviço e tudo mais. Então, o projeto de interiores ele passa pelo estudo preliminar, pela fase de anteprojeto, pela fase de render e pela fase de projeto executivo. E o que eu coloquei em cada tópico desse, né, descrito? Eu coloquei as atividades que a gente precisava como entrega final ou as atividades internas do escritório que a gente obrigatoriamente passaria em todos os projetos de interiores. Então, no estudo preliminar eu coloquei todas as atividades, os arquivos e as coisas que a gente desenvolvia no final. No anteprojeto a mesma coisa, nas fases do render a mesma coisa e no projeto executivo a mesma coisa, tá? Então, de acordo com cada atividade, fica muito mais fácil, na verdade só pelos tópicos, já fica muito mais fácil de você perceber claramente o tempo que você leva para fazer essas coisas, ou desenvolver cada vez mais, porque no começo é algo que a gente dificilmente vai ter noção. Posso dizer até que a gente não faz ideia do quanto tempo leva, porque muitas vezes a gente calcula esse tempo errado. Por exemplo, no meu cálculo, acredito que eu vou produzir em um dia. Eu vou passar esse prazo para o cliente. Se eu passar, olha, eu por base própria, tá? Experiência própria. Eu percebia que se eu acreditava que ia fazer em um dia, eu levava uns 3 dias, ou sim, tá? Então, assim, com o tempo, você vai se conhecendo e descobrindo esse autoconhecimento para conseguir melhor. E além disso, calculando na prática com um cronômetro, que eu já falei para vocês. Abre o celular, abre o tablet, no computador mesmo tem aquele timerzinho Pomodoro, sabe? Então, cronometra lá, você vai ver que no mínimo uma alteração, pelo menos no SketchUp, não leva menos que 25, 30 minutos, tá? Então, com o tempo, você vai pegando a prática e tendo cada vez mais uma base real do quanto tempo você leva para fazer cada uma dessas atividades aqui. E por que esse exercício aqui é interessante, né? De colocar os tópicos, as fases que o projeto passa e depois
a lista de atividades de cada coisa que você vai fazer nesses tópicos. Porque você consegue olhar para a atividade de uma forma mais focada naquela tarefa. Com isso, você vai pegar o cronômetro, ou seja, com a experiência que você tiver, vai ser muito mais fácil, porque a cada atividade você vai pensar, putz, para fazer um contrato, eu sei que eu levo 30 minutos. E aí, no final, né, dessa fase de estudo preliminar, que é o começo, você vai calcular, você vai somar todas essas horinhas, esses minutos, para saber quanto tempo você leva no estudo preliminar. E aí, por que é interessante isso também? Porque conforme o cliente que você for tendo ou o projeto diferente que chegar para você, você vai descobrindo e olhando para isso, você vai ter muito mais facilidade na hora de identificar quanto tempo você vai levar, porque nem todo projeto é igual, certo? Tem projeto que você não vai fazer o projeto executivo, tem projeto que você vai pular a parte de render, não é o ideal, mas pular nenhuma dessas etapas, mas sempre tem uns negócios diferentes. Ou que seja uma atividade só que você vai pular. Quando você descreve o tempo que você vai levar para fazer essa atividade, você já vai ter uma noção nas próximas vezes. Quando você sabe cada tempo que você vai levar em cada atividade, você vai perder muito menos tempo e olhar aqui com muita facilidade, de forma objetiva, o tempo real que você vai levar, ou o máximo aproximado, para fazer aquele serviço diferente. Então, como eu tava falando, vai ter serviço que não vai ter o render, vai ter serviço que não vai ter o executivo, então você vai cortando. Por exemplo, não vai ter executivo, então ignora essa parte, esse cálculo, ignora esse tempo total. Não vai ter a fase de render, então ignora esse cálculo, essa fase. Por quê? Você vai colocar o total por tópico e o total por atividade. Vai ficar muito mais simples de você identificar o tempo que você vai levar no projeto, tá? Naquela tarefa. No desenvolvimento do layout, no levantamento, no contrato, em todas as partes. Vou citar aqui pra vocês, antes de dar o conteúdo tópico plus, os nossos processos atualizados. Então, dentre eles estão a fase de pré-briefing, cálculo interno, que é o cálculo da precificação do serviço, contrato, briefing, programa de necessidades e alinhamento de expectativas, levantamento, layout, referências e organização dos arquivos internamente, processos de render, ou seja, fase de render, reunião de apresentação do projeto, alteração do projeto final, se tiver, e projeto executivo. Esses são os processos internos e através disso eu consigo desenvolver, prestem atenção nisso, eu consigo aperfeiçoar outras vertentes e outras partes, setores do meu negócio. Agora aqui, vou falar pra vocês as fases, os processos gerais, que são os padrões que todo escritório considera, Tem o inicial, que é o estudo preliminar, como eu já citei pra vocês no vídeo, vou repetir no vídeo anterior de precificação, vamos lá assistir que tá, assim, extraordinário. Então tem a primeira fase, que é estudo preliminar, a segunda, anteprojeto, a terceira, projeto legal, a quarta, processo de fase de executivo, ou seja, projeto executivo, que é o projeto final. Então é isso. Agora, o conteúdo plus. Quando eu peguei isso daqui, os processos, por tópicos, ou seja, as fases, né? Estudo preliminar, anteprojeto, fase de render e executivo, e peguei essa lista do que fazer em cada um desses tópicos, né? O checklist, as fases e as atividades que aconteciam em cada um desses tópicos padrões, o que eu comecei a perceber? Que tinham atividades repetitivas. E vocês sabem que em atividades repetitivas nós podemos pensar com uma cabeça assertiva de que podemos otimizar o tempo de produção. Nós conseguimos tornar mais eficiente e mais rápida a produção do seu projeto. Olha que legal. Por quê? Como, né? Riscando as atividades, ou seja, encurtando as atividades que são repetitivas. De que forma? Procurando uma forma no programa que você trabalha de automatizar ao máximo essa atividade que você faz hoje, provavelmente manualmente.
Um exemplo é o meu template prático, que eu vou deixar aqui no link da descrição para vocês acessarem, que torna muito mais ágil a sua produção dentro do software SketchUp, porque já contém layers, padrões, práticas dentro de pastinhas, tudo organizado para você fazer o seu projeto. Tem o ponto de partida, tem os cortes já prontos lá dentro, tem os estilos prontos lá dentro. É definitivamente um template que vai agilizar completamente o seu tempo. Vai reduzir todo o seu desgaste com organização toda vez que você começa um projeto. Então, acessa aqui embaixo que eu sei que você vai amar. Sério, gente, deixa a criação do projeto completamente mais rápida. Com isso, você consegue entregar o quanto antes o seu projeto para o seu cliente ou terminar antes e conseguir produzir outro, dar andamento em outros serviços e outros projetos, fazendo mais dinheiro. Então é isso para esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e nos acompanhar aqui, porque teremos vídeos novos, cada vez melhores, assim como esse. Beijos, até a próxima!